A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui novamente para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, estudando nesse trimestre, falando sobre a vida, o ministério do apóstolo Paulo, e já estamos chegando na lição de número 10. Deus já tem nos ensinado de uma forma poderosa durante esse trimestre. Esta lição ela está maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus é aquele que vai nos ensinar, nos instruir e falar ao nosso coração através desta lição. Lição de número 10 que estaremos estudando, que tem por título Paulo e o seu amor pela igreja. Então hoje nós vamos estar estudando sobre o amor que Paulo tinha pela igreja e o amor que nós também devemos ter pela igreja. Lição com data de 5 de dezembro de 2021. Podemos louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso texto áureo está registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 14, a parte A, que vai nos dizer: porque o amor de Cristo nos constrange. Que amor incondicional! O amor do nosso Senhor, ele foge ao nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender com a mente humana esse amor tão grande de Deus para conosco. Deus é aquele que nos ama antes mesmo de nós amarmos a Ele. Deus é aquele que nos ama na nossa ignorância, mesmo nós sendo pecadores, blasfemos do Senhor, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. E esse amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que João, capítulo 3, versículo 16, é um versículo áureo aí da Bíblia, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é o amor de Deus para conosco, o amor de Cristo para com a igreja, para conosco, um amor sofredor. Ele se doou, ele se entregou ali naquela cruz, demonstrando assim este ato tão grande de amor para conosco. E é este amor que Paulo ele tinha pela igreja. E é este amor que nós vamos estar aprendendo aqui nesta lição, que nós também devemos ter com a igreja do Senhor, com a obra do Senhor. Amém? Deixe o seu comentário na nossa lição. Se houver alguma dúvida no decorrer da lição, algum ponto que você não entendeu direito, deixe ali o seu comentário, nós vamos estar respondendo todos os comentários. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas assim venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, isso é muito importante para nós. A verdade prática nos diz o seguinte: o amor cristão não é um sentimento egoísta. Então o nosso amor, ele não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então este é um amor cristão, é você se sacrificar dos seus próprios desejos para o bem dos outros, para um bem comum, para o bem da comunidade, para o bem da igreja. Então o amor, a Bíblia vai dizer lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vai ser o capítulo do amor, supremacia, excelência do amor. Ele vai dizer assim, olha, o amor é sofredor.
Então, o amor é sofredor. Hoje em dia, muitos já não amam mais porque não quer sofrer. Porque aquele que ama, ele sofre. Nós vemos isso na vida de Cristo. O tanto que ele sofreu por amor a nossas vidas. Ele nos amou tanto que ele se doou e sofreu muito por causa deste amor. A Bíblia ela vai dizer que nos últimos dias o amor de quase todos, o amor de muitos se esfriariam. E infelizmente, esta palavra ela tem se cumprido em nossos dias. Nós temos visto uma falta de amor muito grande na humanidade, uma falta de amor muito grande entre as pessoas, até mesmo dentro das famílias está faltando amor. E o amor é sofredor. O amor, ele é sofredor. E Deus, nesta lição, ele vai nos chamar a atenção para que assim nós venhamos amar. Nós venhamos amar o nosso próximo, amar a igreja, né? Jesus ele vai dizer lá na parábola do bom samaritano, ensinando ali aquele homem que conhecia já as escrituras, ele vai dizer, olha, então você ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem não conhecia quem era o teu próximo, mas para que nós venhamos alcançar esta graça da salvação tão maravilhosa que Deus deixou, ele vai nos pedir a obediência do amor. Amar a nós, amar a Deus e amar ao nosso próprio. Amar a igreja do Senhor. Não como um sentimento egoísta, mas como um sentimento de se doar. Sacrificar os próprios desejos para o bem comum dos outros. Amém? A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do número 1 ao 10. É importante você fazer a leitura de todos esses versículos. O objetivo geral da nossa lição é compreender o amor pela igreja. Então, hoje, nós vamos estar falando do amor. O objetivo específico são 3. O primeiro é destacar o amor de Paulo pela igreja. O segundo é relacionar o amor com a fé na igreja. E o terceiro é elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Então, a igreja de Tessalônica, ela tinha essas 3 virtudes. Qual delas? A fé, a esperança e o amor. Vamos para o comentário da nossa lição. A introdução. Pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Então, essas 2 características chamaram, sim, a atenção para aquela igreja, a igreja de Tessalônica. Ele tinha um amor muito grande pelo Senhor Jesus e um amor muito grande pelos irmãos. À luz do exemplo desta igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então, nós devemos amar a igreja local. É muito lindo quando dentro da igreja o amor de Deus é gerado. A igreja, ela deve orar para que o amor do Senhor ela venha ser gerado no seio da igreja. A Bíblia vai dizer que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento de amor tem que haver no meio da igreja, pois é somente desta forma que o Espírito Santo de Deus ele vai encontrar liberdade para estar assim operando com poder, com sinais e com maravilhas no meio da igreja. Na igreja não deve imperar a fofoca, na igreja não deve imperar os grupinhos,
Na igreja não deve imperar aí os maus comentários, mas deve haver amor, né? Quando você for comentar da sua igreja para alguém, fale bem da sua igreja, demonstre que lá tem amor, fale da comunhão com os santos, não fale mal da sua igreja, não blasfeme da sua igreja, não critique a sua igreja. Se tem algo para ser resolvido, vai ali, resolva entre as partes e saia dali na comunhão com Deus. Mas o Senhor, Ele quer que haja amor no seio da igreja, que esse amor de Cristo, esse amor do Senhor, Ele venha imperar em nosso meio, para que assim o Espírito Santo de Deus, Ele venha ter liberdade. Então, amar o teu próximo é um amor recíproco. Amar o teu próximo é esse amor que Deus quer que venha ter entre os irmãos. Amém? O tópico 1 vai nos dizer o amor de Paulo pela igreja. Então, a parte 1, o amor como um de pai para com filho. Então, o amor de Paulo para com a igreja era um amor de pai para com um filho. E nós vamos ver este amor de Deus para conosco, um relacionamento de pai para com o filho. Deus nos ama tanto, mas tanto que Ele proveu tudo o que era necessário para que nós venhamos desfrutar de todas as bênçãos celestiais. Então, este amor de pai para filho era o amor de Paulo pela igreja. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros da igreja. Então, nós devemos amar todos os membros da igreja, sabendo que cada um tem o seu temperamento, o seu pensamento, cada um tem o seu jeito, cada um faz de uma maneira, porque nós somos seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros, mas o amor, ele deve imperar para com todos no seio da igreja, sem exclusão de ninguém, porque Deus, Ele ama a todos, independente da forma, do jeito, do temperamento, do comportamento, Deus nos ama. E esse amor deve haver entre os membros da nossa congregação, da congregação aí aonde você está inserida, deve haver amor. Tem algumas pessoas que não gostam umas das outras dentro da igreja. E eu já ouvi falar, por certo, você também já ouviu falar que alguém falando que mas lá no céu eu vou ficar num cantinho e fulano vai ficar lá no outro cantinho. Fulano vai para o céu e você não vai, porque não tem divisão no céu. Você vai ter que amar. E você só vai conseguir amar de verdade se você perdoar, se você esquecer todas as diferenças que há, se você verdadeiramente abrir o seu coração. Aí você vai conseguir amar de verdade, o amor que Cristo Ele quer no meio da igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Então, Paulo ele tinha um sentimento de amor muito grande pela igreja. Trata-se de um amor como um de pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, Paulo, ele se deixava ser assim um amor de pai para com um filho, um amor que tem uma ligação ali muito grande entre eles, mesmo tendo um momento de exortação, mesmo tendo que falar palavras duras em determinado momento, mas isso nunca deixava de haver ali o amor entre eles, porque o pai que ama, ele corrige, o pai que ama, ele exorta, o pai que ama põe de castigo,
Isso não é significado de falta de amor, mas é um amor verdadeiro de um pai para que quer ver o sucesso de um filho e ver o filho se dar bem e ver o filho ser próspero e ver o filho ser assim abençoado em tudo. Numa declaração que revela o amor de um pai para com o filho. Numa declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. A parte 2, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então, o amor, ele é motivado pela forma que nós vivemos o Evangelho que nós pregamos, né? Na última aula, nós falamos sobre o exemplo de Paulo, né? Na sua vida pessoal, na sua vida cotidiana, com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele ensinava. E dessa forma também deve ser o amor no meio da igreja, né? Eu devo amar o irmão não somente dentro da igreja, porque às vezes eu vejo um irmão dentro da igreja e lá dentro da igreja eu abraço ele, eu dou paz do Senhor, eu falo que amo ele, mas saiu da igreja eu finjo que nem conheço. Isso não é um amor verdadeiro, né? O amor que eu tenho dentro do templo, ele deve expressar no meu cotidiano para com todos os santos, para com a igreja do Senhor. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como ele recebera a palavra e as suas práticas em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram o objetivo de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 ao 10, que é da leitura bíblica em classe, da nossa leitura, mostram a indivisível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Então, esta igreja era uma igreja amorosa e Paulo, escrevendo para eles, Paulo vai constatar este amor verdadeiro que havia ali no seio da igreja e vai expressar uma alegria muito grande que ele tinha por ver aquela igreja, o amor sendo assim derramado. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Então, o Evangelho não é somente um discurso, mas implica em práticas convictas. O Evangelho, ele vai implicar nas práticas convictas, naquilo que nós cremos no nosso dia a dia. Então, esse amor que nós pregamos dentro da igreja tem que expressar esta prática convicta, tem que ser na minha vida, no meu dia a dia, na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu tenho que expressar este amor que eu prego, que eu ensino, que Deus me ensinou, que Deus me amou. Então, o Evangelho não é somente um discurso, mas implica nas práticas convictas. Amém? Vamos para a parte 3 do tópico 1, que vai dizer sobre o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, nós falamos já algo sobre este ponto de ficar criticando, a nossa igreja. Como que nós vamos levar alguém para a igreja se eu só abro a boca para criticar a igreja onde eu congrego? Eu não vou conseguir convencer ninguém para ir na minha igreja se eu ficar falando mal
da minha igreja. Então, num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja. Então, eu tenho que demonstrar amor pela minha igreja. Você tem que demonstrar amor pela sua igreja. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. Então, meus irmãos, a igreja aonde nós congregamos, nós devemos nos sentir bem, nós devemos ter ali liberdade, porque ali é o lugar de comunhão. Foi ali aonde Deus nos plantou. É ali aonde nós servimos a Deus. Não deve ser peso para nós ir na igreja. Lá vou encontrar fulano, lá vai ter ciclano, lá eles vai falar isso. Não, a igreja do Senhor é o melhor lugar que nós devemos estar. Ali nós devemos sentir bem, saber que estamos em comunhão, em paz, um lugar de alegria, um lugar de amor, um lugar de família, onde nós podemos assim contar uns com os outros, alegrar com os que se alegram e chorar assim com os que choram. É desta forma que o apóstolo Paulo nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina e que nós devemos ser ali dentro da nossa igreja, amando os nossos irmãos. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Então, este mesmo amor que Paulo tinha pela igreja, ele deve nos motivar, deve tocar em nós, para que da mesma forma nós venhamos nos encorajar e manifestar esse amor na igreja que nós congregamos. Tem que haver esse amor, o amor da igreja de Cristo. Este é o ponto central dessa lição, nós amarmos a igreja do Senhor. Vamos para o tópico 2, o amor e a fé na igreja. O amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Então, a maior expressão, a expressão suprema deste amor tão glorioso foi Jesus ser doado ali naquela cruz. Ele mesmo fala: ninguém tira a minha vida, ninguém tinha poder, autoridade para matar e tirar a vida de Jesus, mas ele se doou, ele se entregou, ele se sacrificou ali naquele momento, sendo assim a expressão suprema do amor de Cristo para com a sua igreja. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele morreu por nós, sofreu por nós, sendo nós ainda afastados da presença dele, sem conhecer a ele, sem entender esse amor. Ele nos amou primeiro. Aleluia! Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. Então, que forma, como que eu respondo ao amor de Cristo para comigo? É eu crendo nesta palavra, é eu aceitando esta palavra, é eu crendo em Jesus. Desta forma eu vou estar correspondendo
ao amor de Cristo por mim. Muito menor e inferior comparado ao que Ele fez por mim, ao que Ele pagou por mim. Mas eu correspondo com Cristo, este amor, quando eu assim aceito a Ele como meu Salvador. Porque assim eu não vou mais perecer, mas eu vou ter a vida eterna ao lado do nosso Senhor. Ele pagou esse preço para nos salvar. E quando eu aceito esta salvação, eu estou correspondendo com o amor dele para conosco. Amém? A parte 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então há uma correlação aí muito grande, inigualável entre a fé e o amor. Eu aceito esse amor porque a minha fé, ela entra ali em ação. Então essa correlação, ela é muito grande. Quando Paulo está escrevendo que pela graça sois salvos por meio da fé. Então é por meio da fé que eu correspondo esse amor de Deus, aceitando a Ele. Eu só aceito quando a fé, ela vai assim entrar em ação. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então esse amor, a cada dia dentro daquela igreja, ele ia aumentando um para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Então, também existe esta correlação entre a minha fé em Cristo e o meu amor com meus irmãos. Como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo que está do meu lado, que eu toco, que eu converso, que eu sinto? Como que eu posso? Então não tem como eu falar que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo a meu irmão. Isso é uma questão de fé. Se eu amo a Deus, eu amo também ao meu irmão. Logo, a fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Então, quando eu tenho fé em Deus, quando eu tenho fé em Cristo, eu demonstro também o meu amor entre os cristãos. Se eu estou bem com Deus, eu amo o meu próximo. Não tem como eu odiar o meu próximo, não tem como eu não perdoar o meu próximo e dizer que eu estou bem com Deus. Não tem como. Existe aí, nós estamos aprendendo uma correlação, né? Tem que haver paz para que haja o amor. Então eu só vou conseguir estar bem com Deus, amar a Deus, se eu estiver bem com o meu próximo, amar o meu próximo. A parte 3, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano,
o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Então, na parábola do bom samaritano, quem demonstrou amor foi o samaritano, porque ele ali ajudou aquele que estava caído, meio morto, necessitado, machucado. Os outros passaram, fingiram que nem viram. Então, o amor tem essa dimensão da prática. Nós devemos praticar este amor no meio da igreja. Não somente demonstrá-lo com palavras, mas com atitudes, com prática no nosso dia a dia. Num outro contexto, em que nós acostumamos a denominar o amor com algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar um pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. É o amor na prática. É eu estender a mão para o meu irmão, ajudar o meu irmão sem querer nada em troca, sem já estar pensando que ele possa retribuir aquela ajuda a qual eu estou dando para ele. Então, dentro da comunidade, dentro aí da sua igreja, da sua congregação, vai apresentar muitas oportunidades de demonstrar ali o amor. E dentro dessas oportunidades que aparecer, eu tenho que ter esta prática no meu dia a dia. Senão, vai ficar somente no discurso este amor. E o Senhor, Ele quer que eu venha discursar e praticar, porque a prática, ela vai demonstrar verdadeiramente o meu caráter, vai demonstrar verdadeiramente que Deus ali me mudou, Deus ali me fez novo, Deus mudou completamente a minha vida. E hoje eu demonstro esta prática do amor nas oportunidades que eu tenho no seio da igreja, porque Deus, Ele me amou com um amor tão grande. Amém? Vamos para o tópico 3 da nossa lição, que vai nos falar sobre as 3 virtudes da igreja de Tessalônica. Então, quais que eram essas virtudes? A fé, o amor e a esperança. Então, dentro desse tópico, nós vamos falar sobre essas virtudes dentro desta igreja, que também deve haver dentro das nossas igrejas. Nós devemos orar para que isso venha acontecer. Nós devemos ensinar para que isso venha acontecer. E nós devemos nos doar para que assim também venha estar acontecendo dentro das nossas igrejas. Parte 1. As 3 virtudes teológicas. 1 Tessalonicenses 1:3. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do vosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreve: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior deste é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Então, dentro da nossa igreja local, tem que haver esta participação dessas 3 virtudes que Paulo ele vai nos ensinar que havia ali na igreja de Tessalônica e vai deixar para nós em 1 Coríntios capítulo 13,
falando sobre o amor, e no versículo 13, dizendo que tem que haver a fé, tem que permanecer a fé, a esperança e o amor. E principalmente deles, que é o maior dele, é o amor. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Então, é a fé com obra, é o efeito prático. Esta obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Então, nós devemos fazer as obras, não porque a obra ela salva, mas porque ela é acompanhado da nossa fé. Se eu não faço nenhuma obra, é porque eu não tenho fé. E se eu tenho fé, eu abraço e trabalho e faço algo para o Senhor. Então, é a obra da fé. A fé se refere ao efeito prático. Você está praticando aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Eu, então, faço obra porque eu tenho fé e porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Por isso, eu faço as obras, não para me salvar, mas porque eu sou salvo e tenho, assim, fé. Amém? A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor do nosso Senhor. Então, o amor de Deus. Eu amo a Deus, mas de uma maneira tão especial na minha vida, que eu trabalho por Ele. É o trabalho do amor. Eu vou trabalhar na obra, eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou me esforçar nas coisas do Senhor, nos trabalhos da igreja, dedicar em algo ali na igreja, porque eu amo a Deus. É o trabalho com amor. Os irmãos ali de Tessalônica, eles demonstravam isso. Eles eram motivados pelo amor. O amor que eles tinham por Cristo os motivava a fazer algo em troca desse amor para Cristo, demonstrando ali para Cristo, através das atitudes dele, que eles assim amavam ao Senhor. Esse é o trabalho por amor. Lá na sua congregação, na sua igreja local, tudo que você for fazer ali é porque você ama a Cristo. Não é porque ninguém está te pedindo, não é porque você tem obrigação alguma para fazer, mas tudo que nós venhamos fazer é o trabalho por amor. É uma demonstração de amor. Eu amo a Cristo, por isso que eu ajudo. Eu amo a Cristo, por isso que eu prego. Eu amo a Cristo, por isso que eu trabalho. O amor a Cristo, ele está acima, e através desse amor, ele vai ser demonstrado na minha vida pelos meus trabalhos. O trabalho do amor era algo muito concreto, era algo muito real na vida deles, era algo muito palpável. Você conseguia assim ver, conseguia observar, dava fruto esse trabalho com amor. Em Tessalônica não existia doutrina destruída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Então, é uma igreja que nós devemos espelhar nela, aprender com ela e praticar conforme ela sim estava praticando. A parte 4, a virtude da esperança. Então, nós já falamos da fé, do amor, e agora vamos falar da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança.
A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. Então, resistência na esperança, perseverança na esperança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor de Cristo. Então havia uma perseguição muito grande por amor a Cristo. E essa perseguição muito grande, eles estavam ali perseverando na esperança. Então, eles tinham uma esperança maior. A esperança que eles tinham é que aquele sofrimento, aquela perseguição estava valendo a pena, porque tinha algo maior e melhor preparado pelo Senhor para eles. Então essa é a perseverança na esperança. Em meio às dificuldades, em meio a sofrimento, em meio à grande perseguição, nós devemos suportar por amor a Cristo. E nós só vamos conseguir suportar através da paciência na esperança, que quer dizer perseverança na esperança, paciência na esperança. Então devemos perseverar na nossa esperança. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Então, esta perseguição, este sofrimento, eles geravam ali alegria no coração dos irmãos, porque a esperança, a perseverança na esperança, ela produzia no coração dos irmãos uma alegria muito grande diante de tudo ali a qual eles estavam passando naquele momento. E não é diferente também em nossos dias. A nossa perseguição que nós venhamos estar passando, as lutas, os sofrimentos que vamos passar, se nós perseverarmos em Cristo, termos ali paciência na esperança, esperança em Cristo, Deus vai produzir uma alegria no nosso coração. Em meio à adversidade, por amor a Cristo, nós vamos ter paz, nós vamos ter gozo, nós vamos ter alegria no nosso coração, porque quem produz isso é o Senhor. E esta alegria, esta paz, ela vem de dentro para fora. Independente de como nós estamos vivendo na nossa vida exterior, lá dentro, Jesus vai gerar paz, vai gerar alegria, vai gerar gozo e nós vamos conseguir aí superar, suportar todas as adversidades. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso coração, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso, devemos amá-la. Então, esse foi o tema central da nossa lição, que nós devemos amar a nossa igreja, aonde nós congregamos, aonde nós comungamos, aonde o Senhor nos plantou. Ali é o lugar de demonstração de amor. Que Deus abençoe a sua vida. O Espírito Santo fala mais ao seu coração. Eu quero agradecer você por estar nos assistindo nessa mais uma aula da Escola Bíblica Dominical
e na próxima semana estaremos aqui novamente com mais uma lição maravilhosa desse trimestre. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.